que acontece? A do professor está na Constituição, nós vamos falar dela. Mas essas três aqui dependem de regulamentação. Essas três especiais ainda dependem de regulamentação. Essas três especiais precisam ainda de norma, precisam de regulamentação. Então, essa aqui tem que ser regulamentada e por meio de lei complementar. Essas três especiais, então, elas dependem de lei complementar. Então, a aposentadoria do deficiente físico, integridade de física e saúde, atividade de risco, elas dependem de lei complementar para regulamentar. Mas o que aconteceu no Brasil? A atividade de risco, ela já é regulamentada para o trabalhador comum. A atividade de risco já tem norma, já tem lei lá para o trabalhador comum, lá no INSS. Então, os servidores públicos ajuizaram um mandado de injunção pedindo que, enquanto não vem a lei do servidor para atividade de risco, enquanto não vem a norma específica do servidor para a aposentadoria na atividade de risco, vamos seguir a do trabalhador comum. Na verdade, ajuizaram um mandado de injunção pedindo ao Supremo. Supremo, enquanto não vier a minha lei dando a especial atividade de risco, vamos seguir a do trabalhador comum, vamos seguir a do regime geral. E o Supremo permitiu. O Supremo reconheceu, então. Você vai encontrar isso em 2 mandados de injunção. O STF julgou essa questão, especialmente aí, os 2 MIs que marcaram a história. É o MI 721 e o MI 758. Esses 2 mandados de injunção foram os 2 primeiros. Hoje já tem muitos. Hoje já existem outros tantos, mas esses foram os 2 primeiros, 721 e 758. O que o Supremo disse? Para a atividade de risco. A decisão foi para a atividade de risco. Para a atividade de risco, enquanto não for aprovada a lei do servidor, nós vamos aplicar a lei 8.213, no artigo 57. Então, enquanto não for aprovada a lei do servidor, para o servidor nós vamos aplicar a lei do regime geral, a lei 8.213, no artigo 57. Então, enquanto não vier a lei do servidor público, aplicamos o regime geral. Aplicamos a lei 8.213, então, no seu artigo 57. Então, a atividade de risco está seguindo a 8.213. Vários mandados de injunção, várias decisões nesse sentido. Então, a situação está bem resolvida nesse caso. Agora, a do professor tem os requisitos na Constituição. O servidor público, o professor, tem os direitos previstos na Constituição. E quais são esses direitos para você entender? Olha lá. O servidor, para ter direito a especial professor, para ter direito à aposentadoria especial o professor, você vai primeiro observar, ele tem que ter ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, a especial do professor só vai ter especial o professor do ensino infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Professor universitário ficou de fora dessa história. Professor universitário foi excluído dessa história. Então, só tem especial professor do ensino infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Também tem aqui a condição de ter exclusividade de magistério. Diz a Constituição que este professor, para ter direito a especial, ele tem que ter exclusividade de magistério. Então, tem que ser professor, só professor. Ele tem que ter exclusividade de magistério. Então, esse professor tem direito a especial, desde que ele tenha exclusividade de magistério. O que aconteceu? Exclusividade de magistério, existia um problema aqui para a gente resolver. Durante a nossa história, muitos professores que estavam lá no colégio dando aula, eles eram convidados para ser coordenador, eles eram convidados para ser diretor da escola. Ele era professor, mas ele passava um tempo como diretor, um tempo como coordenador. Se você afirmar que exclusividade de magistério é só sala de aula, o professor que foi diretor perdeu a especial. O professor que for coordenador perdeu a especial.
Mas, Fernanda, por que não avisaram lá atrás, né, que ele ia perder especial? Não, só avisaram agora. Só avisaram em 98, mas isso ele fez em 80. Então, imagine, a exclusividade de magistério tem que ser entendida de que maneira hoje? A matéria foi discutida na lei, ou foi definida, desculpem, na Lei 11.301. A Lei 11.301 disse que magistério, ou exclusividade de magistério, inclui sala de aula, mas também inclui atividades correlatas na escola. Então, olhe lá, a Lei 11.301 disse que o especial do professor é para quem tem magistério, é verdade. Mas a exclusividade de magistério significa sala de aula, mas também significa atividades dentro da escola, atividades correlatas dentro da escola. A exemplo, atividade de coordenador, atividade de diretor, atividades ligadas ao magistério, mas que estão lá dentro da escola. Essa matéria foi objeto de controle de constitucionalidade na ADIM 3772. Essa matéria foi objeto de controle de constitucionalidade na ADIM 3772. E o Supremo já disse que é constitucional. Então, é o professor de sala de aula, mas é aquele professor que também exerceu atividades correlatas dentro da escola. É o professor de sala de aula, mas é aquele professor que também exerceu atividades correlatas dentro da escola. Diria, por exemplo, o coordenador, o diretor do colégio, então ele também tem direito a especial. Então, é exclusividade de magistério entendido pela Lei 11.301, pela ADIM 3772, que pode sala de aula, pode coordenação, pode diretoria, pode atividades ligadas ao magistério que estão dentro do colégio, tá certo? Agora, o professor só tem a especial com PI. O professor só tem direito a especial com proventos integrais. O professor só tem direito a especial, então, com proventos integrais. Ele não tem PP. Ele só tem PI. Quando? Para os homens, 5 anos a menos que a regra normal. Para os homens, 55 de idade com 30 de contribuição. 5 anos a menos do que a regra normal. Não era 60 e 35, virou 55 e 30. E para as mulheres, 5 anos a menos também. Para as mulheres, então, 50 de idade com 25 de contribuição. Então, 50 de idade com 25 anos de contribuição. 55 de idade, ou 50 de idade, desculpe, para as mulheres, com 25 anos de contribuição. Então, era 55 com 30 para os homens e é 50 com 25 para as mulheres, ok? Então, essa foi a regrinha introduzida para o professor e a regrinha que prevalece, o que prospera até hoje na nossa Constituição. Esses são os requisitos que caem no concurso. Essa é a história que pode cair na sua prova. Depois disso, gente, acho que tem algumas novidades, tem muita coisa que mudou, mas esses eram os pontos mais importantes. Nós vamos resumir só o que aconteceu a partir daí. Olha só, o governo federal, em 2003, ele apresentou no Congresso Nacional uma nova emenda, um novo projeto de emenda constitucional. Só que o governo, ou o presidente da República, chegou para o Congresso e disse: Congresso, eu tenho pressa na aprovação dessa emenda. Eu tenho pressa na aprovação dessa emenda. Aprove do jeito que eu estou lhe mandando. Porque aqui tem contribuição dos inativos. Contribuição é tributo e tem anterioridade. Então, eu tenho que aprovar logo para começar a cobrar logo. Se você ficar emendando, eu não vou conseguir aprovar. Então, eles fizeram um acordo e o Congresso aprovou a emenda 41, do jeito que veio do presidente. Ele não emendou, aprovou do jeito que veio, a emenda 41. Tudo aquilo que o Congresso queria ter alterado, tudo aquilo que o Congresso queria ter modificado, virou um novo projeto. Corriam as duas ao mesmo tempo, corriam as duas em paralelo no Congresso Nacional. Uma com pressa, correndo feito doido, emenda 41, e outra mais devagar, que alterava a 41, que foi a emenda 47, a chamada de PEC paralela. Porque elas tramitavam ao mesmo tempo. Uma trazia a regra, que do jeito que veio do presidente, a 41, e foi aprovada assim, e a outra representava o que o Congresso queria mudar, que foi aprovada a emenda 47. Então, as duas hoje já aprovadas, mas a emenda 47 é um remendo da emenda 41.
A emenda 41, ela trouxe 4 mudanças substanciais, não são as únicas, mas são essas e com isso a gente fecha a nossa discussão, tá certo? 4 mudanças, então, substanciais que vieram com a emenda 41.